Digam aí nos comentários, meus amigos, a qual lugar a Janja pertence. Eu vou dar uma dica, começa com o zoo e não é o zoológico, porque eu já vi zebras, girafas e hipopótamos muito mais educados que a nossa primeira-dama, que agora resolveu emporcalhar a imagem do Brasil no cenário internacional, mandando Elon Musk se fu e todas as outras bizarrices que ela fez lá no G20, naquele Janja Palusa que inventaram para ela, gastando toneladas de dinheiro público para ela ficar se mostrando como boa, estúpida, deslumbrada que é. Mas eu não queria falar da Janja aqui nesse vídeo. Vamos deixar ela como um breve parêntese em tudo aquilo que eu vou falar, assim como eu torço para que ela no futuro seja só uma nota de rodapé da história, no capítulo que trate da história horrorosa do Lula e dos danos que ele trouxe para o Brasil, né? Bom, o filho do Lula usou uma palavra muito boa para descrever a Janja. Não sei se eu posso usar aqui, né? Mas faço das palavras do filho do Lula as minhas. Não vamos falar dela, vamos falar do G20. O que aconteceu? As grandes potências globais se reuniram para mais uma vez decidir absolutamente nada, resolver coisa nenhuma, mas tirar muitas fotos e montar narrativas para suas respectivas bases eleitorais de idiotas emocionados que vão ficar agitando bandeirinhas e rasgando o orifício rugoso com as unhas por causa de algum político que nem conhecem, não é mesmo? E aqui no Brasil a situação é a pior de todas, né? Se o fã do Macron tá lá na França se rasgando por causa daquele pederasta, aqui no Brasil o fã do Lula é muito pior. Porque o fã do Lula também é um fã de divas pop, um fã de Choquei, ele tá se rasgando igual um louco por causa do Lula e da Janja e desse G20. Vamos falar dessa reunião importantíssima. Estabeleceram um pacto, uma aliança de combate à fome no mundo, agora no ano de 2024. Fizeram a mesma coisa, acho que em 2018, fizeram em 2004, fizeram em 98, não me recordo se fizeram em 86 ou 88, mas devem ter feito também. Eu amo essas estratégias de combate à fome, essas grandes alianças, iniciativa global de enfrentamento a sei lá o que. Eles sempre inventam um nome bacana para dizer que vão derrotar um problema. E adivinha só, não derrotam, não resolvem coisa nenhuma e nós permanecemos décadas e décadas vendo os mesmos problemas. Aqui no Brasil a gente tem a Superintendência de Combate à Seca. Eu não sei se isso aí foi fechado no governo Bolsonaro, acho que não. Mas até hoje existe, ou do Temer, não sei, depois alguém olha isso aí. Mas tinha a Superintendência de Combate à Seca. Estava funcionando lá no Nordeste desde a década de 60. Décadas e décadas, e a seca não foi resolvida. Mesma coisa a fome no mundo. Eles dizem que vão resolver o problema da fome, gastam bilhões, empregam um monte de apaniguados, criam um cabide de emprego gigante para um monte de mamador, de pilantra, para criminosos em geral, para gente que às vezes ganha empregos nessas iniciativas humanitárias em países de terceiro mundo e vai lá fazer tudo aquilo que não deve. Se vocês querem saber o que não deve, assistam aquele filme lá, O Som da Liberdade. Vocês vão entender exatamente o que essa turminha de ONG, de ONU e sei lá o que vai fazer em países de terceiro mundo. Vocês vão entender bem. Eles vão lá, gastam dinheiro, roubam, aprontam e o problema não é resolvido, tá bom? Então, essa iniciativa de combate à fome aí anunciada só serviu para os emocionadinhos fãs do Lula ficarem falando: ai, agora o Brasil é relevante no cenário internacional. Ai, agora o papai Lully, ele está falando com as grandes potências e vai resolver a fome. É sempre essa conversinha de coitadinho, é sempre essa mentirada que nunca dá em nada. Então, para vocês saberem, o G20 não vai resolver nenhum problema. Mas é claro que, mesmo que não resolva problemas, ele pode te trazer problemas novos. O tema do meio ambiente foi tratado com muito cuidado, muito fervor nessa reunião. E como você sabe, quando políticos se reúnem para falar de meio ambiente, eles estão falando
de colocar impostos em cima de você, tornar a sua vida miserável, com a desculpa de impedir um inimigo imaginário, o aquecimento global, as mudanças climáticas que estão vindo aí, junto com os 4 cavaleiros do apocalipse e que vão destruir tudo e todos. Bom, essa fraude de mudança climática, essa bobajada que eles inventam, tem só um objetivo: pegar você, restringir sua liberdade e arrancar dinheiro do seu bolso. Aí o que vai acontecer? Vão aumentar tributos, inventar restrições, atacar o agro brasileiro. A União Europeia vai aproveitar para erguer mais barreiras para o agro brasileiro, para que os fazendeiros da França, que fazem um lobby bacana dentro do Parlamento Europeu, possam ficar cada vez mais ricos. É claro, não se engane em pensar que o G20 é uma reunião inútil. Não, ela é muito útil para ferrar com a sua vida. Enfim, existe uma coisa sobre o G20 que eu acho que é mais importante do que qualquer outro comentário que eu possa fazer, que é o seguinte: já perceberam a necessidade de aprovação que o povo brasileiro tem em relação à comunidade internacional? Já perceberam o esforço que a militância petista faz para dizer que agora o Brasil é reconhecido no cenário internacional, que agora o Brasil é maravilhoso, que os outros países respeitam o Brasil, mesmo sabendo que isso é uma grande mentira, ninguém respeita o Brasil, ninguém respeita o Lula. Sabem muito bem, o governo americano sabe, o governo chinês sabe, o governo russo, todos sabem muito bem que Lula é um condenado que saiu da cadeia por causa de uma manobra jurídica sacana, né? Porque isso aqui é uma república das bananas, tá bom? Essa é a grande realidade. Mas eles insistem em pintar esse reconhecimento internacional do Lula. Da mesma maneira que tentavam os bolsonaristas, na época do Bolsonaro, pintar um reconhecimento internacional de que o Brasil estava sendo reconhecido e aprovado pelos Estados Unidos, por Israel ou qualquer outro país eco que eles resolvessem lamber a bunda. A imagem de um país internacionalmente falando, ela é, sem dúvida alguma, uma coisa importante, mas a maneira como pintam essas narrativas aqui, a maneira como insistem nesse tipo de historinha aqui no Brasil, mostra uma carência do nosso povo por aceitação, mostra quase que uma falta de pai, né? É um povo sem carinho paterno, talvez, um povo que necessita de reconhecimento. E aí, essa historinha do Brasil ser bem visto internacionalmente toma umas proporções estranhas, umas proporções em que, bom, se encaixa mais num viralatismo do que numa preocupação com o concerto geopolítico real. Isso aí é uma coisa que eu acho que vale a pena ser falada com mais frequência por aqui. Enfim, nós temos que, em algum momento, nos debruçar sobre essa questão e descobrir por que o brasileiro é tão carente de atenção e de aprovação das outras potências. Por que o Brasil se coloca nessa situação submissa? Eu não estou falando da política do Estado brasileiro, tá bom? Eu estou falando do mental da população. Por que existe na população brasileira, eu estou falando pelo menos dentre muitos formadores de opinião, militantes, etc. Eu imagino que o brasileiro comum não está nem aí para isso, ele nem sabe o que significa a palavra credibilidade, e credibilidade diante do cenário internacional, você falar para ele é a mesma coisa que você chegar falando alemão. O brasileiro comum não sabe o que é isso, não quer saber e, né, provavelmente tem raiva de quem sabe também. Com certeza tem raiva de quem sabe. Porque quem entende esse conceito é o militante partidário, o jovem, esses aí só despertam a raiva do povo. Mas a gente tem que entender por que dentro até da nossa elite pensante, chamar isso de elite é dose, né? Mas vamos usar o termo. Dentro da elite pensante existe toda essa carência por uma aprovação internacional. Eu tenho a teoria de que é uma turma que não tem aprovação paterna, é uma turma com probleminhas aí, talvez até freudianos, né? Um povo meio doidinho, e aí eles ficam projetando as próprias inseguranças na nação. Opa, eu já ia me esquecendo de te pedir para se inscrever no canal, beleza? Abraço.